Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver que jovem de 22 anos morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro no bairro Santa Clara. Cerca de 30% dos coletivos já circulam na região metropolitana de São Luís sem a presença do cobrador. Moradores do residencial Cidade Verde, em Passo do Lumiar, reclamam sobre a falta de infraestrutura na região. A operação da Blitz Urbana retira vendedores ambulantes da Rua Grande, aqui na capital. E ainda a gente vai mostrar que nos intervalos das partidas dos Jogos Escolares Maranhenses, atletas podem relaxar em um espaço criado especialmente para eles. Começando mais uma tarde juntos aqui na programação da sua TV Difusora e, claro, mais uma vez a sua participação é muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo 99196-8622, 99196-8622. O número está aqui na sua tela para que você possa pedir o seu alô, dizer de onde está acompanhando o programa ou ainda fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Contar para a gente como é que está a situação no seu bairro, da sua comunidade. Faz inclusive uma foto, um vídeo e manda para a nossa produção, tá bom? 99196-8622. A sua participação é muito bem-vinda durante todo o nosso programa, que está só começando, meio-dia, 4 minutos, agora meio-dia e 4. E olha só, na manhã de hoje, o jornalismo da TV Difusora retornou ao residencial Cidade Verde, fica aqui em Passo do Lumiar. Após várias denúncias, os problemas persistem, lamentavelmente. Os detalhes na reportagem de Eduardo Ericeira. Veja só. Estamos no acesso ao residencial Cidade Verde, no município de Passo do Lumiar. Em maio deste ano, a nossa equipe veio até aqui e identificou vários problemas. Entre eles, o principal, a falta de infraestrutura. Os moradores entraram em contato novamente com a equipe da TV Difusora e denunciaram outros problemas. A falta de infraestrutura a gente já percebeu, pelo menos no acesso aqui ao residencial. Vamos entrar para verificar se há outros problemas, de fato, como foi denunciado pelos moradores. Falamos com o seu Nonato, morador do residencial Cidade Verde 2. Ele recebeu a casa recentemente, em fevereiro deste ano, e já verificou problemas na estrutura. Está tendo que fazer reparos, mas a principal reclamação está no residencial, que já apresentou falhas na infraestrutura. Além de buracos, no acesso ao residencial, flagramos o asfalto cedendo em ruas e avenidas do local. Para a idade do conjunto, né, não era para estar aparecendo esse tipo de problema, né? As vias não tem estrutura para a linha de ônibus, né? Até que é bem servido de ônibus, mas as vias não têm estrutura. Dona Ednete também está revoltada com a situação. Segundo a artesã, a construtora ofertou às pessoas um residencial com quadras poliesportivas, uma área própria para crianças poderem brincar, mas os serviços ficaram pelo caminho. A moradora cobra uma conclusão dos trabalhos e que aquilo que foi prometido seja cumprido. Tem tempo e que eles prometem que eles cumpriram, né? A gente comprou pensando em ter aquilo que eles colocaram no folheto, enganaram, no caso, a gente, né, moradores, que compramos a casa, que aqui não foi barato, foi caro, entendeu? Quero que eles cumpram o que ela falou. Moradores denunciam ainda problemas de iluminação pública e a falta de coleta de lixo em algumas áreas dentro do residencial Cidade Verde, e ruas e até avenidas que são muito estreitas para o tráfego de veículos. De um lado é um tamanho e do outro já vem encurtando. Então como é que a construtora coloca uma avenida C que de fato ela vem diminuindo, parecendo uma rua? Podia estar bonitinho, né? Arrumadinho, conjunto novo, recentemente entregue aí para os moradores, mas a situação já está complicada desse jeito, como mostrou o Eduardo Ericeira. Vários problemas já lá pelo Cidade Verde. Olha só, a produção do Na Hora D solicitou um posicionamento da Prefeitura de Passo do Lumiar e também da construtora responsável pelo residencial, mas até o momento nenhuma das duas se manifestou sobre o assunto. Seguimos com o Na Hora D, meio-dia, 7 minutos agora, meio-dia e 7. No bairro J. Lima, em São José de Ribamar, a falta de asfalto nas vias é o principal motivo de reclamações. Geice Gomes esteve por lá, vai mostrar para a gente como é que está a situação e você acompanha junto comigo a partir de agora. Veja só. No começo da Rua 16, o acúmulo de água dificulta a passagem dos moradores. A falta de pavimentação no bairro J. Lima é motivo de reclamação, faça chuva ou faça sol. No verão, é a poeira, como vocês podem estar vendo, tanto na avenida principal como nas transversais.
E no inverno, que agora acabou, né? Achamos que acabou, são as lamas. Isso aqui é tudo cheio de lama. Não só a minha rua, essa daqui, para falar a verdade, ainda é uma das melhores. A insatisfação ficou maior depois que a comunidade recebeu a promessa de que o bairro seria asfaltado, mas o benefício nunca chegou. Fariam um serviço pelo menos de melhora, de melhorias, né? Colocando o barro e planando as ruas. Só que a gente não teve esse serviço. Ao invés do asfalto, eles só colocaram o barro. E os comerciantes da avenida, os moradores, estão sofrendo demais com o excesso de poeira. Aqui na Avenida Mascarenhas de Moraes, somente um lado da via é asfaltado. Além disso, a pavimentação só chega até naquele ponto. O restante do percurso, que dá acesso a bairros como Matinha, é de terra e cheio de buraco. Por causa do excesso de poeira, crianças e adultos sofrem com problemas respiratórios. Meu neto está tossindo muito devido à poeira que é demais. E aí é isso. No inverno a gente não pode nem sair, porque se a gente vai sair, tem que tocar o pé na água. E quem calça um tênis, vai para a igreja e calça uma sandália. Molha, chega na igreja com o pé cheio de lama. Para tentar amenizar os problemas, comerciantes jogam água na rua, mas não é o suficiente. Essa poeira constante, a gente tem que estar limpando a panorâmica do balcão para poder apresentar a mercadoria para o cliente. E isso tem já muito tempo. Eles passaram uma faixa, um lado só da via, quando eles vieram pavimentar, e o outro lado ficou esquecido, aí deteriorou no inverno, a chuva tomou de conta, bagunçou tudo e a gente fica a mercê, né? Poeira é demais, aqui toda a gente está limpando, também a gente fica gripando, né? Gripado, como eu estou no momento gripado aí. Nossas casas, todo tempo limpando, passando pano e a poeira, horrível. Nas ruas transversais também falta capina. O excesso de mato tem facilitado a atuação de criminosos na região. Tem essas partes aí que à noite é escura, a gente passa por aqui, mas a gente fica com um pouco de receio, né? Qualquer coisa que a gente estiver batendo no mato, a gente já sempre aberta pelo outro lado, por causa disso mesmo, que a gente tem medo, não sabe quem que está escondido ali, né? O que mais falta mesmo é em relação à resposta da polícia. A partir do momento em que acontece qualquer ocorrência, eles demoram muito para chegar, né? A falta de viatura no nosso bairro é muito grande. Tá faltando tudo lá no J. Lima, hein? Coragem passar naquele trecho ali em que a nossa entrevistada estava falando, realmente, situação bastante delicada por lá. E, para completar, ainda fazem um serviço pela metade, né? O que passou pela cabeça desse pessoal em asfaltar um lado de uma mesma avenida, hein? Como é que fica uma situação como essa, né? Claro que não poderia dar certo. É dinheiro, é o nosso dinheiro jogado fora numa situação assim. A Prefeitura de São José de Ribamar foi procurada pela nossa produção, mas também ainda não se manifestou sobre o assunto. Estamos aguardando aí a resposta. Viu só como você pode fazer parte do nosso jornalismo? Como você pode dar a sua sugestão de reportagem para a gente? Basta entrar em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp, 991968622. 991968622, contando para a gente também como é que está a situação por aí, no bairro em que você mora. Tem problemas semelhantes? Manda para a gente uma foto, um vídeo mostrando, e essa sua denúncia, a sua reclamação pode virar uma reportagem aqui no nosso programa, tá bom? 12h11 agora. Um motociclista identificado como Rafael Souza Santos, de 20 anos, morreu hoje pela manhã após uma colisão entre veículos no bairro Santa Clara, em São Luís. O motorista de um dos veículos atingiu o jovem e fugiu sem prestar socorro. De acordo com informações da polícia, Rafael ainda foi levado para o Hospital Socorrão 2, mas não resistiu. A polícia investiga o caso e segue em busca aí do suspeito. Seguimos com Na Hora D, ao vivo para você, 12h12 agora. Andar com o nome limpo na praça acaba sendo um desejo, até quase um sonho para muita gente, né? Só que em meio às compras e contas, há sempre o imprevisto, que acaba ocasionando o endividamento e até às vezes o superendividamento. Esta semana, os clientes da Caixa aqui em São Luís terão a oportunidade de liquidar as dívidas com descontos especiais diretamente no caminhão Você no Azul. E é para lá que nós vamos agora, aqui no centro da capital, com a repórter Geice Gomes, que traz os detalhes para a gente. Oi, Geice, boa tarde.
Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Olha, a rotatividade de clientes aqui no caminhão está intensa ao longo de toda a manhã. Sobre o assunto, a gente vai conversar com a Ellen Evangelista, que é gerente de clientes e negócios aqui da Caixa. Como é que está a expectativa de vocês em relação a essas renegociações de dívida? A estimativa é que vocês consigam, de fato, o pagamento de mais de R$1 bilhão, né? Nós estamos nessa campanha, uma campanha nacional chamada Você no Azul. Estamos aqui estruturados esses dias na Praça Maria Aragão, das 10 às 18 horas, com o caminhão da adimplência. E nessa base constam clientes que estão em atraso há mais de 360 dias, né? Clientes tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E nós temos opções de desconto que vão de 40% a 90%. Né? A nossa expectativa é realmente fazer um grande volume de atendimento e de recebimento. Aqui na capital maranhense, segundo dados repassados por vocês, mais de 17 mil clientes estão aí, se encaixam nesse padrão recebido pela campanha. Isso é considerado um índice alto, por isso também a capital maranhense foi escolhida para receber o caminhão? De acordo com a nova premissa do governo, né, trazer novamente o cliente para resgatar o cliente para o mercado, dar a ele a possibilidade de renegociar, na verdade é uma vertente da Caixa hoje, né? Nós estamos atuando tanto com opções de quitação de dívida à vista, quanto também para renegociar aqueles que não se enquadram. O objetivo é trazer o cliente de volta para o mercado e fazer com que ele volte a operar com os outros bancos, já que ele terá seu cadastro regularizado, né? E nossa expectativa é realmente recebê-los e atendê-los e oferecer a vocês a melhor alternativa. Ao longo dos últimos anos, cresceu o número de clientes inadimplentes com a Caixa? Sim, em algumas carteiras específicas, em alguns produtos, como por exemplo o habitacional, a gente teve um incremento um pouco maior nos últimos anos. Inclusive, a gente quer chamar esse cliente para cá, o cliente que está em atraso na carteira habitacional, né? Nós temos também alternativas negociais para ele, né? Alternativas específicas, inclusive para clientes que já foram intimados pelo cartório, ou seja, que estão em vias de perder seu imóvel. A gente tem proposta para eles, a gente mandou cartinha, mandou WhatsApp, mandou e-mail, SMS, porque a gente quer conversar com ele e dizer para ele que ele tem uma forma de ele regularizar o contrato. Então, assim, a nossa expectativa também é recebê-los. Ellen, de que maneira esses clientes podem ser atendidos aqui? Que tipo de documentos eles devem trazer? Qual é o horário de atendimento? O nosso horário de atendimento é das 10 às 18. Esse mesmo atendimento ele pode fazer remotamente através do site da Caixa, tem um 0800 disponível e nas agências. Mas aqui, esses dias, das 10 às 18 até sexta-feira, a gente tem uma estrutura toda voltada para isso, né? Nós temos atendentes especializados. Então, assim, nós esperamos recebê-los aqui, mas caso não possam vir essa semana, tem toda a nossa rede da Caixa disponível também. Só para finalizar, fala um pouquinho da questão do pagamento ser à vista, qual é o prazo para pagamento? Certo. Nós geramos o boleto para pagamento à vista. Todo esse prazo ele é negociado com o cliente de acordo com o fluxo financeiro dele, né? Nós temos um prazo máximo que nós podemos dar, por isso é necessário toda essa conversa para que a gente adeque ao fluxo financeiro do cliente. Muito obrigada pela entrevista. Tá aí o aviso, o caminhão fica aqui na Praça Maria Aragão, no centro da capital maranhense, até a próxima sexta-feira. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações ao vivo aqui no Na Hora D. Então, boa oportunidade para quem pode, nesse momento, né, procurar e negociar as dívidas. Infelizmente, muita gente nem isso pode. São milhões de desempregados atualmente no país. 12h, 17 minutos agora. E olha só, ontem a gente mostrou aqui no Na Hora D o seguinte caso, que foi preso o cantor piauiense Paulinho Paixão, por suspeita de agredir a própria esposa dentro de um hotel no município de Bacabal. Horas depois, Tatiane Costa se posicionou sobre o caso nas redes sociais. Veja só. Eu venho aqui por meio desse vídeo esclarecer algumas coisas onde envolve o meu nome e o nome do cantor Paulinho Paixão. Eu quero dizer para vocês, gente, que vocês não devem acreditar e julgar as pessoas só por conta do que vocês vê na internet, entendeu? Através de sites, entendeu? Que nem tá acontecendo aí. Tá acontecendo aí que estão julgando, estão colocando coisas que não teve.
não teve nada de pontapé, de socos, não teve nada disso. O que teve foi uma discussão entre um casal, né, onde nós dois estávamos alterados e começamos a jogar os nossos pertences no chão, realmente, no quarto. No momento de raiva, e as pessoas estão aumentando demais, dizendo que ele me deu soco, me deu pontapé, que quebraram a minha cabeça. Gente, é um absurdo. Aonde que vai quebrar a cabeça de uma pessoa e a pessoa vai estar viva? Pelo amor de Deus, né? E a questão da delegacia foi que o hotel em que a gente estava era do lado da delegacia. E aí, no momento da raiva, eu fui parar lá na delegacia e aí tinha um pessoal de uma reportagem lá já fazendo a filmagem de outro caso, e quando viram que era relacionado ao Paulinho Paixão, e aí vieram pra cima, entendeu? Tá aí então, seguimos com o Na Hora D, vamos à Imperatriz. A Delegacia do Menor Infrator registrou mais de 40 ocorrências somente nos 6 primeiros meses deste ano. As informações a gente confere na reportagem de Luiz Carlos Lima, veja só. Na Delegacia do Adolescente Infrator foram registradas 35 ocorrências de ato infracional, equivalente a roubo praticado por menores de idade nos primeiros 6 meses deste ano. Também foram registrados 2 casos de ameaça e tentativa de estupro e 5 homicídios ou tentativa de homicídio com envolvimento de menores. O que leva o adolescente ao mundo do crime, assim eles se expressaram, é o IC, I, influência, e C, curiosidade. Então, se você, como eu, delegado, vou com os investigadores frequentemente nos bairros, você olha que não é desculpa, mas olha muita pobreza. Olha, tem às vezes que a gente chega de manhã para intimar os adolescentes para vir na delegacia com os responsáveis, muitos deles não têm nem café, né? Outra, a má companhia realmente pesa. Nós estamos numa época da informação, né? Por exemplo, muitos pais aqui comparecem, e até outras autoridades, advogados, empresários, falando da influência da internet. É uma realidade. Segundo a polícia, uma das formas mais eficazes de evitar que crianças e adolescentes entrem para o mundo da violência está dentro de casa, no seio da família. Você tem de acompanhar o que seu filho faz, com quem ele está andando, né? Se estende muitas horas, né, à noite adentro, não é isso? Você tem de acompanhar porque, na verdade, a família continua sendo a base da sociedade. No mês passado, ocorreu uma fuga e uma tentativa de fuga na unidade de internação Semear, no bairro Três Poderes, considerada mais segura. Em Imperatriz, esta obra da FUNAC está parada há mais de 4 meses e abandonada. O projeto prevê a construção de 10 prédios, além de uma quadra, teatro e campo de futebol. Mas além da participação fundamental da família, a política pública também é extremamente necessária. Oferecer as condições mínimas de educação, de segurança, também de lazer para os jovens, também é um elemento fundamental aí para que a gente possa reduzir ainda mais os índices. Olha só, a Secretaria de Estado de Infraestrutura informou em nota que o projeto já foi concluído e está aguardando os trâmites internos para que a obra atenda às necessidades da FUNAC, que você viu aí na reportagem do Luiz Carlos Lima. 12h, 21 minutos agora. Aproveito para ver quem está acompanhando o programa com as mensagens através do nosso WhatsApp, 991968622. Então vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora, vamos ver quem começa participando aqui com a gente. Olha só que legal, manda um alô para Luciana, no Nova Terra, já toda charmosa aqui na tela da TV Difusora. Obrigado a você que mandou a mensagem, um abraço a todos aí no Nova Terra. Boa tarde, manda um alô para Radassa e Miguel em Pinheiro, também acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, pela companhia, hein? Olha só a turma que aparece agora para a gente, manda um alô para a gente. Obrigado pela companhia e um abraço para todas vocês. Aí um time, né, reunido acompanhando o programa. Assistindo o Melhor da Notícia, obrigado pela gentileza. É o Diego do Maracanã que mandou a foto também para a gente. Obrigado, Diego. 991968622 é sempre o número para que você possa conversar com a gente, tá bom? 12h, 22 minutos agora, a gente vai para um rápido intervalo. Já já você vai ver que a operação da Blitz Urbana continua retirando vendedores ambulantes da
da Rua Grande, aqui na capital. A gente volta já com essa, outras informações e tem ainda a sua participação aqui no Na Hora D. Até já. Meio-dia, 25 minutos agora, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo aqui pela TV Difusora. Claro que a sua participação, a sua companhia é sempre muito bem-vinda aqui durante toda a nossa programação. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem mais uma medida polêmica relacionada ao trânsito. Ele pretende agora acabar com os radares móveis nas estradas brasileiras. Nice Ribeiro tem mais detalhes sobre essa informação, veja só. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro num evento no Rio Grande do Sul. O presidente informou que não vai mais permitir o uso de radares móveis pela Polícia Rodoviária Federal. Sobre esse assunto, nós conversamos com a diretora-geral do Detran, Larissa Abdala. Nos parece uma medida equivocada, essa que foi anunciada pelo presidente da República ontem. Primeiro, porque é muito importante que fiscalização ocorram para controle de segurança pública e de sinistralidade nas rodovias. Segundo, é que a medida foi anunciada sem qualquer estudo técnico que a respaldasse. Então, na área de trânsito, nós não estamos tratando com questões tão somente de ordem política. Trânsito tem que ser entendido como uma matéria eminentemente técnica. E a nossa preocupação, que é o terceiro ponto, ela se potencializa por sabermos que a Polícia Rodoviária Federal não tem logística nem recursos humanos suficientes para patrulhar e fiscalizar uma rede, uma malha rodoviária imensa como a que temos no Brasil, sem a utilização desses equipamentos e ferramentas tecnológicas que possam respaldar esse tipo de serviço. Você estava falando agora há pouco do objetivo desses radares, né? Eu queria que você explicasse isso. Para que efetivamente eles servem, por que são instalados em determinadas localidades? Algumas pessoas entendem que os radares eles são colocados em determinadas rodovias ou em determinadas vias públicas, sem, no entanto, atentarem que isso obrigatoriamente é decorrente de um estudo técnico. Essa implantação de radares ou qualquer operação com radares móveis que seja implementada, ela obrigatoriamente decorre de um estudo técnico e normalmente e corriqueiramente são realizados e afixados em local de grande sinistralidade. Segundo o presidente, essa medida deve começar a valer já a partir da semana que vem. Segundo ele, é só determinar que a Polícia Rodoviária Federal não utilize mais esses radares. Nice Ribeiro, para o Na Hora D. Obrigado, Nice, pelas informações. E você, o que acha disso, hein? Concorda com o presidente ou concorda com os especialistas e acha que não é bem esse o caminho, né? Eu acho que o país tem outras prioridades, como, por exemplo, quase 12 milhões de desempregados. Mas vamos ver agora o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. Meio-dia, 29 minutos agora. Olha só, a Blitz Urbana continua com a operação de retirada de vendedores ambulantes da Rua Grande, aqui na capital. As informações você acompanha com Eduardo Ericeira. Veja só. A retirada dos vendedores ambulantes por parte da Blitz Urbana aqui na Rua Grande teve início na semana passada. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Carlos, que ele é presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes e similares aqui da capital São Luís. Carlos, fala pra gente como é que foi feito esse tipo de trabalho e já há algum acordo entre os vendedores ambulantes que trabalham aqui nas proximidades da Rua Grande, não só aqui na Rua Grande, mas nas transversais também, e a Prefeitura de São Luís? Sim, a gente teve várias reuniões, né, com o doutor Leonardo, que representa o prefeito, que é da CEMU. Desde a Deodoro, quando foi a retirada da Deodoro, que botaram no Liceu Maranhense, a gente sempre reuniu, né,
tendo a opção para a gente desocupar para acontecer a obra e chegou na Rua Grande. E no começo da Rua Grande, quando aconteceu, foi tirado alguns vendedores ambulantes e a gente fez um acordo que voltasse provisório enquanto terminasse a obra, porque também entrava nas travessais para fazer a encanação de canos, essas coisas, e a gente voltava para a rua e depois voltava de novo. O que é que acontece? Agora tem o término da obra, o Infam está querendo inaugurar a obra dela, certo? E os vendedores ambulantes que ocupavam a Rua Grande, a Rua Oswaldo Cruz, Dr. Leonardo sugeriu que viesse para os travessais. A gente já tinha pedido um shopping, uma galeria de qualidade de vida para essas pessoas, mas como não aconteceu, está vindo essa nova proposta e estamos tumultuando todo mundo, amontoando, como amontoou na Deodoro de novo, e estamos esperando essa posição. Eu acredito que o prefeito tem que ser sensível a nós e que dê uma condição de vida melhor para essas pessoas, são pessoas trabalhadoras, e eu tenho certeza, assim como ele está amparando, provisório, que nós não estamos fazendo tumulto, nós não estamos fazendo manifestação, nós não estamos fazendo nada contra ele, que ele venha amparar essa classe com qualidade de vida, que essas pessoas têm família, essas pessoas não têm só uma pessoa, são pessoas que acreditou nele como prefeito, e nós acreditamos que ele venha amparar essa classe melhor. Não é só amontoar, eu tenho certeza que nós esperamos esse shopping de qualidade para nós, como tem nos outros estados. Ok, Carlos, obrigado pela entrevista. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha só, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informou que o remanejamento dos comerciantes informais da Rua Grande ocorre em cumprimento à lei para o disciplinamento do espaço público, a qual não permite a instalação de bancas de comerciantes informais nesse espaço e que já vinha sendo tratada com os trabalhadores e seus representantes antes e durante todo o processo das obras de reforma do espaço, com quem a Secretaria mantém diálogo permanente. A CEMUR esclarece que a solução definitiva no que tange ao disciplinamento do comércio informal do centro ocorrerá com a construção do shopping popular e que até lá todos os trabalhadores informais que estavam na Rua Grande estão sendo realocados para as transversais da via. O projeto referido, do shopping já foi apresentado aos comerciantes e a licitação da obra ocorrerá ainda nesse semestre. Claro, a gente segue aí acompanhando então o desenrolar dessa história. 12h33 agora. Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo no Maranhão. Estou falando da criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, na OAB. Vamos entender melhor isso na reportagem da Anice Ribeiro. Veja só. A população negra no Maranhão é de 86%. Um povo que por séculos luta por igualdade, respeito e políticas públicas. O Isaac hoje tem acesso à faculdade, estuda direito e viu a cor da pele ganhar espaço nas últimas décadas. Só pelo fato de eu estar aqui, eu me sinto muito privilegiado, porque boa parte da população brasileira não consegue chegar aqui, principalmente no Maranhão. Eu já vi dados que 9% da população maranhense consegue chegar aqui. Então, é um sistema que é muito elitizado e que nem todo mundo consegue realmente chegar. Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo no Maranhão. A criação da Comissão da Verdade da Escravidão do Negro do Brasil, na OAB. Durante 3 anos, instituições se reuniram para tentar essa implantação aqui no Estado. E agora, ela reflete não só na busca por políticas públicas, mas também no conhecimento da história negra. Garantir a fiscalização da obrigatoriedade de cotas é uma das políticas dentro da educação. A comissão deve trabalhar ainda na reparação do Estado em relação às terras quilombolas. Um passo a mais no resgate dessa história. É uma proposta implementada pela OAB, na qual advogados, militantes, conhecedores da causa, vão atuar nessa temática e, com certeza, vão tornar mais efetivas medidas para que assegurem direitos dessas comunidades, que são historicamente invisibilizadas socialmente, porque não se trata apenas de um racismo na relação cara a cara, tem também elementos de racismo institucional. O Centro de Cultura Negra, uma das instituições mais atuantes no resgate dessa história, acredita que o ganho vem para o Estado todo, já que a população no geral e o próprio negro precisa conhecer essa luta. Se o Maranhão tem mais de 80% da população negra, é importante que conheça essa história.
E é importante também que a gente conheça de onde vieram esses negros, de onde foi trazido esses negros de África para cá. Isso contribui muito para o processo histórico do Estado, contribui muito para o desenvolvimento do Estado, e é importante não só para a população negra, é importante para a sociedade maranhense conhecer a sua história, né? Isso vai contribuir, de fato, de sobremaneira, para a gente entender várias situações que ocorreram naquele período. Debate importante, a gente continua falando sobre esse assunto agora aqui no estúdio do Na Hora D com o advogado e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB Maranhão, o Eric Moraes, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Eric, obrigado pela presença, muito boa tarde. Boa tarde, Hugo, agradecido pela oportunidade, difusora. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente como é que vai funcionar a atuação dessa comissão, né? De que forma serão desenvolvidos esses trabalhos? Explica para a gente. Certo, o fundamental é a gente fazer justamente isso, tirar da escuridão esse assunto. Quando a pessoa escuta o nome dessa comissão, ela geralmente fica sem entender. A gente vai fazer o resgate de todos esses heróis negros que foram apagados da história. Esse final de semana vai ter um espetáculo de São Luís dele, de talvez a maior referência, que é o Luiz Gama, um negro brasileiro que nasceu livre, foi vendido como escravo pelo pai, provou na justiça que era livre, conseguiu esse reconhecimento, impedido por leis da época que faziam que o negro fosse impedido de cursar a universidade, cursou a universidade como ouvinte e só 133 anos depois da sua morte, a OAB de São Paulo fez o reconhecimento dele como advogado brasileiro e ele foi incluído por medida judicial, por lei, como herói brasileiro e está com o nome escrito no Panteão da República. Uhum. Você falou em heróis negros que tiveram os nomes apagados da história, né? O que acabou levando a isso, né? E essa situação começa a se reverter ou ainda precisa muito? Isso, foi fundamental você falar isso. A gente teve a Lei 11.645, que veio justamente trazer esse resgate dessas pessoas que foram apagadas da história. Ela obriga, Hugo, que as escolas e as universidades ensinem a história da África, toda a sua contribuição cultural, que é para justamente a gente acabar com aquela história de que o negro só aparece na história como escravo. A gente tem o exemplo também aqui no estado do Piauí da Esperança Garcia, que é a primeira advogada negra do Piauí. Ela é um trabalho realizado nessa comissão que reconheceu o direito dela, que peticionou na época ao governador aqui do Maranhão, que também tomava conta do estado do Piauí, onde ela denuncia maus tratos e peticiona, exige seus direitos. Esse reconhecimento veio ano passado, através dessa comissão, pela OAB do Piauí, e ela foi destaque agora no Carro da Mangueira, escola campeã no Carnaval Carioca. Essa falta, né, de conhecimento, né, essa falta do povo brasileiro saber da sua própria história, né, que tipo de prejuízos traz? Eu costumo falar que o racismo, que é tão visto na nossa sociedade, ele é a escuridão, Hugo. Ele é justamente isso, a gente não tem informações nenhuma nos livros, somente a partir dessa lei, que hoje em dia não é cumprida, a comissão vai fazer com que ela seja cumprida de maneira efetiva, a gente vai tirar as pessoas da escuridão, a gente vai trazer o conhecimento, explicar a função do negro na sociedade, que não foi só a função de escravo, ele teve uma contribuição em diversos setores brasileiros, na música, na arte e também no direito, com esses grandes advogados que eu citei agora, que é o Luiz Gama e a Esperança Garcia. Uhum. A gente até viu um pouquinho aí na reportagem, né, sobre também o trabalho se dá na garantia de direitos, né? Fala um pouquinho também como é que vai ser isso. Perfeito, exatamente. A gente, como advogado na OAB, através dessa comissão, a gente tem que fazer o trabalho essencial do advogado. A gente vai buscar provas de todo esse período da escravidão para que eles sirvam de subsídios para o julgamento, talvez, dessas ações de reparação públicas que são feitas tanto pelos governos estaduais quanto pelos governos federais e também por diversas instituições que tiveram toda a sua estrutura montada através do tráfico negreiro. Eu sinto sempre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, criaram a estrutura, criaram toda essa riqueza que eles têm em todo o Brasil através de juros cobrados pelos impostos arrecadados com a compra de escravos. E as pessoas não sabem, né, disso.
Hoje em dia também está se falando bastante sobre políticas voltadas a comunidades quilombolas, por exemplo, né? Vocês também vão acompanhar essa situação, né? Sem sombra de dúvida. As pessoas, quando escutam o nome da comissão, né, da verdade da escravidão negra no Brasil, não sabem que no Maranhão existe a maior quantidade de quilombos do Brasil. Não sabem que no Brasil a gente tem 30 mil quilombos. Quilombolas são as pessoas que fugiram e moram nesses quilombos. Então, a gente vai atrás de todo esse estudo. Deve ter muita coisa escondida também nesses quilombos, onde a gente vai poder fazer essa reparação e fazer que conte essa história nos livros das nossas crianças, que os nossos professores sejam formados para ensinar essas pessoas, para trazer luz a esse assunto. Pois é, você falou aí, inclusive, com relação à educação, né? Nós somos a maioria, né, formada por negros. Mesmo assim, apesar disso, não há, né, esse repasse dos valores, não há esse repasse da história. Então, tem que começar algo também aí dessa base, né, não? Justamente, a lei ela é tocante justamente nesse assunto. Como eu falei, o racismo ele é a escuridão. Então, a gente no colégio foi acostumado, até o advento da lei, a estudar a formação da sociedade brasileira, onde a gente estudava o índio e o português. O negro era retratado somente como escravo. A partir daí, a partir da implementação da lei, a gente vai fazer um resgate genealógico do Brasil. A gente vai tirar essas pessoas do anonimato, fazer com que professores, crianças, sociedades em gerais entendam o papel do negro na sociedade, que o negro ele não está se vitimizando, ao contrário, ele está querendo o lugar dele, que é o lugar dele de direito, que é o lugar dele em todos esses lugares que são os lugares possíveis, lugares onde ele merece. É verdade. Éric, obrigado pela sua presença aqui hoje no Na Hora D, parabéns pelo trabalho. Muito agradecido, difusora. Obrigado, Hugo. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Como você, também é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Então vamos lá, vamos ver mais uma vez quem está acompanhando. 12h42 agora, mensagem na tela da TV Difusora mais uma vez. Um alô para Juravá, ali no Conjunto São Raimundo, participando com a gente. Obrigado pela companhia. Um abraço a todos aí no São Raimundo. Manda um alô para Chapadinha. Obrigado, hein? Um abraço a todos aí em Chapadinha, acompanhando o programa. Um alô para Sérgio Segurança, no Bequimão, também participando com a gente. Obrigado, Sérgio, pela companhia, hein? Seja bem-vindo à nossa programação. Parabéns pela programação, obrigado. É o Cláudio Vigilante, também participando aqui com a gente. O Cláudio que sempre acompanha aqui o nosso programa. Obrigado, Cláudio, um abraço para você. 991968622 é o número para que você possa conversar com a gente. Ainda dá tempo de mandar a sua mensagem. 12h43 agora. Trabalhadores centrais sindicais, estudantes também se reuniram em Caxias para mais um protesto contra a reforma da Previdência e também os cortes na educação. A reportagem é de Raquel Souza. Veja só. Em Caxias, o protesto organizado por trabalhadores da educação, centrais sindicais, estudantes e movimentos sociais aconteceu na Praça da Matriz, região central da cidade. Os grupos se manifestavam contra as medidas do governo federal, os cortes de verbas na educação e a reforma da Previdência. Fraco, o governo vence. Se o movimento for forte, a classe trabalhadora vence. É uma paralisação nacional da educação, em defesa da educação. Nós estamos lutando hoje, tentando barrar esse maléfico, né, que recaiu sobre nós, que é a reforma da Previdência, que prejudica especialmente os professores, principalmente as professoras, né, que seriam as mais prejudicadas nessa reforma da educação. E também estamos protestando contra os cortes na educação. Como já não bastasse o nosso país investir tão pouco em educação, o atual governo está cortando, né, os investimentos na educação. A manifestação acontece em todo o Brasil. O ato público também representa para os grupos a luta para que haja continuidade de investimentos na área da educação básica e superior e para que a reforma da Previdência não seja aprovada no Senado, apesar do texto base já ter sido aprovado em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. Quem está pagando o preço dessa reforma, esses mais de 933 bilhões que o governo diz que vai economizar, são só os trabalhadores. Quer dizer, nós, os trabalhadores comuns, que ganham menos de 2 salários mínimos. É das costas, é do trabalho desses, né, dos mais pobres que vai sair esse dinheiro. Ou seja, não está tirando dos mais ricos. O governo não está tirando
dos grandes empresários, dos grandes bancários, os grandes banqueiros, né? Dessas grandes instituições que devem ao governo e devem à Previdência. Então, em vez do governo cobrar essa dívida, que chega a mais de 400 bilhões, o governo quer tirar em cima do trabalhador que já é tão sofrido, que já ganha tão pouco. Não teremos direito de nos aposentar. É um sonho. Pois é, 15:01 agora, a gente vai para um rápido intervalo, já a gente vai mostrar que nos intervalos das partidas dos Jogos Escolares Maranhenses, os atletas podem relaxar um pouco, é um espaço criado especialmente para eles. A gente vai mostrar essa outras informações, tem ainda a sua participação, é já. Meio-dia 48 minutos agora, meio-dia 48, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, o terceiro e último desse começo de tarde. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, senta hoje no banco dos réus em Imperatriz o homem que em 2015 matou outro a golpes de faca, por motivo fútil. Emerson Pinto acompanha o julgamento e tem os detalhes para a gente. Veja só. Boa tarde, hoje o Salão do Júri aqui do Fórum Henrique de La Roque, movimentado, né, com o júri popular de Ailton de Jesus, ele que é conhecido como Zeca Urubu ou Neguinho. A situação, segundo o processo que tramita na primeira vara criminal, envolve aqui o Ailton de Jesus, né, apontado como o acusado de ter assassinado com uma perfuração por arma branca, né, um golpe de faca, na vítima, identificado como Acácio Santos, conhecido como Ganso. Na época, o Daniel Carroceiro passou a negar envolvimento no crime e o Neguinho, que é acusado de ter desferido o golpe de arma branca, ficou foragido, foi preso já no ano de 2017. De lá para cá, permaneceu preso e hoje ele é réu aqui neste júri que acontece no Fórum Henrique de La Roque. Nós conversamos com o Ministério Público e conversamos também com a defesa de Ailton de Jesus. Vamos ouvir agora o que os dois falaram a respeito do júri que está acontecendo aqui no Fórum. Hoje, o Ministério Público, a acusação é apenas de homicídio simples. É claro que nós temos que ouvir as testemunhas e dar oportunidade, inclusive, de novo interrogatório ao acusado para que ele dê a sua versão. Porém, pelo que nós observamos no processo, não há nada que indique que houve ali uma legítima defesa. Para nós, está muito claro que houve o crime de homicídio consumado. O ofício da defesa no plenário do júri é sempre garantir ao acusado o devido processo legal, o exercício da ampla defesa. E vai fazer isso colocando para os jurados os fatos sob a perspectiva do acusado, do Ailton, né? O júri começou aqui por volta de 9h30 da manhã e, se condenado, o Ailton de Jesus, né, conhecido como Zeca Urubu ou Neguinho, pode pegar de 6 até 20 anos de prisão. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Emerson, pelas informações. Meio-dia, 51 minutos agora, e nós vamos direto para a cidade de Codó. A Polícia Militar prendeu tio e sobrinho suspeitos de planejarem a morte de um homem na região. Os detalhes com Sena Freitas. Veja só. O grupo de águias, eles estavam aqui nessa rua, que é a Rua da União, que fica no bairro Codonô, fazendo a patrulha, a ronda de rotina por determinação do comando. E quando eles entraram aqui nesta rua, que é a Rua Paulo Roberto, eles encontraram os dois, o tio e o sobrinho. Eles estavam de bicicleta, já ali no fundo da rua. Ao ser abordado, um deles foi encontrado com a arma. Eles estavam atrás dos inimigos. Eles confessaram à delegacia que eles queriam tirar a vida de uma pessoa que já estavam perturbando a vida do tio e do sobrinho. Francisco da Conceição Santos, 35 anos, e Carlito da Conceição Júnior, esse 18 anos. Os dois têm algo em comum. É que o Francisco da Conceição é tio do Carlito. Os dois falaram para os PMs Águia que estavam atrás de uma pessoa. Este tenente coronel Jurandir falou de mais uma arma retirada de circulação. Disse que armas como essa são usadas em assaltos e para matar a pessoa. Essa garruncha ela provoca o mesmo efeito que uma arma fabricada na forja, uma pistola, um revólver, e os policiais militares tiraram de circulação mais uma garruncha. Eu volto a dizer, garruncha é a arma preferida
dos indivíduos que cometem assaltos. Garruncha é arma de ladrão. Então, se a Polícia Militar pegar um indivíduo circulando com garruncha, ele vai preso. Seguimos ao vivo com o Na Hora D, meio-dia 53 minutos agora. E o protesto dos moradores do Cajueiro contra a reintegração de posse na comunidade continua aqui na capital. Hoje, o governo do estado convocou a imprensa para esclarecer a situação. E durante a coletiva, os manifestantes ocuparam o palco do Palácio lá Henrique de La Rocque. A repórter Nice Ribeiro tem mais detalhes. Veja só. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. No momento em que estava começando a coletiva de imprensa, aqui com os representantes da Secretaria de Comunicação e também da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, um grupo lá da comunidade do Cajueiro interviu, e está nesse momento ocupando aqui o auditório do Palácio Henrique de La Rocque. Nesse momento, o seu Davi, que é um dos moradores lá da comunidade do Cajueiro, faz o seu discurso, cobrando que o governo não retire, não continue com a desapropriação que está acontecendo desde ontem lá na comunidade do Cajueiro. Cerca de 23 residências, 23 casas estão sendo desapropriadas em cumprimento a uma decisão judicial de julho deste ano, que é para que essas famílias fossem retiradas. A gente vai acompanhar agora o momento em que essas pessoas chegaram, em que os moradores da comunidade chegaram aqui no auditório do Palácio Henrique de La Rocque. Esse mesmo grupo que está aqui agora participou mais cedo lá na OAB de uma reunião e eles então formalizaram uma denúncia contra o governo com relação à retirada dos manifestantes, dos moradores ali de frente do Palácio dos Leões pela Polícia Militar e também denunciando a desapropriação de terra. Nice Ribeiro para o Na Hora D. Obrigado, Nice, pelas informações, situação delicada. Outras informações sobre esse caso você acompanha às 7h20 da noite no Jornal da Difusora e também durante todo o dia no portal MA10. Meio-dia 55 minutos agora. Vamos ver mais uma vez quem está acompanhando o programa pelo 999968622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos lá, vamos ver quem aparece agora para a gente. Um abraço para o meu pai e meus irmãos. É o Paulo, de São José de Ribamar, que mandou mensagem para a gente. Obrigado, Paulo. Um abraço para você e sua família também. Não perca o Na Hora D. Obrigado. É a Kelly da Ribeira, aqui em São Luís, também participando com a gente. Obrigado, Kelly, pela companhia. Um alô para Robson e Laís, ligadinhos no melhor programa. Obrigado pela companhia e pela gentileza. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa programação. Um alô para Nessiana, também participando com a gente. Obrigado, Nessiana, pela companhia. 991968622 é o canal para que você possa conversar com a gente. Cerca de 30% das linhas que circulam na região metropolitana de São Luís já eliminaram a presença do cobrador. O Sindicato dos Usuários de Transporte Público afirma que o acordo foi que essa mudança aconteceria apenas em algumas linhas. Já os representantes das empresas negam e avisam que a medida vai ser ampliada. Veja só. A medida é motivo de reclamações dos usuários. Há quem pense que a cidade não está preparada e vai aumentar o número de desempregados. Péssimo isso aí, eu reclamo toda hora, eu acho muito péssimo, porque vai ficar uma mina de gente desempregado, gente. O emprego já está difícil. Agora ainda tem esse negócio. Eu nunca gostei disso. Porque eu acho que São Luís não tem uma estrutura para isso, entendeu? Eu acho que aqui é muito perigoso ainda, a gente não se sente seguro, nem o próprio motorista se sente ainda. Eu acho muito arriscado. Tem passageiro que afirma também que a retirada dos cobradores deixou as viagens bem mais demoradas. Atrapalha um pouco, né? Porque a gente fica na fila esperando que eles coloquem o troco pra gente e aí ainda tira o emprego das pessoas, né? Foi constrangedor porque ficou ficou um tempo parado, porque o próprio motorista tinha que fazer o troco daquele passageiro. E aí ficava aquela fila. E aí ficava aquele constrangimento das pessoas e o tumulto. Eu achei desnecessário e muito desconfortante. O processo de eliminação da função de cobrador no transporte público já atinge cerca de 30% das 117 linhas que circulam na região metropolitana de São Luís, o que é motivo de críticas também por parte do Sindicato dos Usuários. Este representante afirma que o acordo era de que somente algumas linhas seriam afetadas, o que não está acontecendo.
seria somente as linhas alimentadoras, aquela linha que vai e descarrega dentro da comunidade. Mas isso não procede, é mentira, tá entendendo? São linhas frontais, as linhas que vão no centro, linhas que passavam 2 minutos numa parada pegando um passageiro, hoje está passando 5, 6, 8 minutos. O motorista está fazendo várias funções e isso está trazendo um constrangimento muito grande à nossa cidade. Já o presidente do Sindicato das Empresas diz que nunca houve essa proposta. Os critérios utilizados são outros. O sistema de São Luís, da Grande São Luís, tem vários tipos de linha com várias características, né? O que nós escolhemos, o patronal e o laboral, os 2 sindicatos, foram as linhas que tenham menos dinheiro em moeda, né, circulando. Linhas que os usuários utilizam mais o cartão, seja de vale transporte, gratuidade ou meia passagem. Então, independente da natureza da linha, se a linha é troncal, alimentadora, remanescente, diametral, não interessa. Interessa se tem pouco dinheiro circulando, dinheiro em espécie, justamente para evitar o atraso, um eventual atraso por conta de dar troco, esse tipo de coisa, entendeu? José Gilson Neto afirma ainda que a intenção é ampliar a medida para todas as linhas de forma gradativa e que, apesar das críticas, o balanço que faz é positivo. Particularmente, eu avalio como positivo, sim. Tudo aquilo que nós prevíamos aconteceu. Não houve aumento significativo no tempo de viagem. Por quê? Porque as linhas que foram escolhidas envolvem pouco dinheiro em espécie, então não há muita transação, tem que dar troco, não sei o quê. Não tem. E, paralelo a isso, está havendo uma adesão de pessoas que pagavam em dinheiro e hoje estão vendo as vantagens que tem em utilizar o cartão. 12h 59 minutos agora. Mudando de assunto, nos intervalos das partidas dos Jogos Escolares Maranhenses, os atletas podem relaxar em um espaço criado especialmente para eles. Eu acompanhei uma parte da programação, veja só. Um espaço de convivência. Aqui as disputas são sem compromisso. Aqui a gente pode conhecer várias pessoas de outras cidades e a gente pode interagir, brincar, se divertir um pouco, até perder o conflito dentro de quadra, a gente pode interagir um pouco. E entre uma partida e outra, dá para trocar experiências. Clícia é daqui mesmo, de São Luís. Aproveitou a oportunidade para fazer novas amizades. Aqui nós não só viemos competir, mas sim construir amizades. Já teve a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros lugares? Sim, de Balsas, Imperatriz, Timon. É muito legal, porque além de a gente vir competir, a gente cria várias amizades. Segundo a coordenadora dos GEMES e dos Paragêmeos 2019, a intenção do Agita GEMES é essa mesma. Você tem alunos aqui de vários municípios, né? Alunos que nunca saíram das suas casas, dos seus municípios de origem, de repente eles estão na capital. Então você tem que oferecer aquilo que a capital tem de melhor. E a gente tem muita cultura aqui para ser vista. Então foi uma maneira de democratizar o acesso para todo mundo. E para isso, a programação para os mais de 4.700 atletas é variada, com direito à sessão de cinema e passeios pela cidade. Tem vários atrativos aqui para eles e também há um palco onde haverão apresentações e shows de artistas locais. E nos dias livres eles têm programação de passeio ao Centro Histórico, ao Palácio dos Leões e a São José de Ribamar. Quem pôde participar aprovou a nova proposta. É uma forma de interagir com esses amigos, brincar com as pessoas e é muito bom. Legal, né? Bacana a proposta, essa novidade apresentada aí para os GEMES e Paragêmeos 2019, programação que segue até o dia 26. É 1h02 agora para encerrar o programa de hoje. Tem a sua participação mais uma vez pelo 991968622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando. O alô para Iraci, aqui em São Luís, também participando com a gente. Obrigado, Iraci, obrigado pela companhia. Olha só, o Gilson, a Jamile e a Tayla ligados no Na Hora D também. Obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa programação. O alô para a família Rabelo, na Maiobinha, também participando com a gente. Obrigado pela companhia, sejam sempre bem-vindos. E um alô para Mariinha, também acompanhando a gente. Obrigado pela companhia, hein? E a você também, pela companhia, pela participação, pela audiência. A gente fica por aqui. Outras informações às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Um forte abraço e até amanhã.